Aleluia. Pai, somos gratos por mais uma oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Estamos aqui porque queremos desfrutar da presença do Senhor. Amém. E é muito importante que desfrutemos da presença do Senhor. Então, eu só estou, compartilhando um pouco sobre a presença do Senhor. Agora, o Espírito Santo tem 3 formas distintas e poderosas de se relacionar conosco, de maneiras diversas e significativas. As diferentes formas de se relacionar conosco fazem com que coisas diferentes aconteçam. Você pode se casar com alguém, mas não ser amigo dessa pessoa. E você pode se casar com alguém e não trabalhar com a pessoa, digamos, no mesmo escritório. E você pode simplesmente se casar com alguém e nem mesmo comer a comida da pessoa, porque uma outra pessoa vai fornecer a comida. Como um chefe de cozinha profissional, uma empregada doméstica dedicada ou até mesmo uma criança pequena e jovem. Você pode casar com alguém e não ter filho. Você pode se casar com alguém e não ter relações sexuais com a pessoa. Mas você pode se casar com alguém e ter todos esses tipos de relacionamento. Você pode ter relações sexuais. A pessoa pode cozinhar para você. A pessoa pode ser sua amiga. Pode trabalhar com você. Pode fazer negócios com você. A pessoa pode ter um filho, ser amiga. Se nos casarmos, alguém fala: não fala muito com você sobre nada. Há muitos casamentos assim. Tudo bem. Agora, quando se trata do Espírito Santo, o Espírito Santo pode se relacionar com você de diferentes maneiras. Cada vez que o Espírito Santo se afasta de um desses relacionamentos, você fica um pouco mais fraco. Então, quando o Espírito Santo, por exemplo, se você é casado e também são amigos, ou seja, vocês têm uma amizade e também um casamento, isso é um pouco mais forte do que se vocês são casados, mas não são amigos. Talvez vocês tenham se conhecido na igreja, foram apresentados e disseram: esse é um bom irmão, essa é uma boa irmã. Então eu te vi, ouvi dizer que você é membro da filial aqui. Quando ouvi falar de você, pensei: por que não? Entendeu? Sim. Ou uma pessoa pode ser um amigo, tipo um amigo de longa data. Você também pode se casar com alguém com quem estudou,
Então você conhece a pessoa como colega de classe ou amigo. A gente tem todo tipo de situação diferente. Agora, cada vez que você adiciona uma nova forma de se relacionar, isso torna o vínculo mais forte, porque existem diferentes linhas de relacionamento. Então, quando se trata do Espírito Santo, você pode se relacionar com o Espírito Santo de diferentes maneiras. Mas às vezes você pode se relacionar com o Espírito Santo, mas não de uma maneira específica, mas de outra maneira. Às vezes você pode ter 3 bons relacionamentos com o Espírito Santo e então um deles muda. Então o Espírito Santo pode mudar seu relacionamento com você. Tudo bem. E quando isso acontece, seu relacionamento com Deus fica mais fraco. Então você também pode casar e ser um amigo leal e dedicado, ser um amante apaixonado e compreensivo, ser um sócio comercial astuto e confiável, ser um colega de classe estudioso e colaborativo, ser um colega de igreja devoto e inspirador, como você, todos no mesmo coral da igreja, cantando em harmonia, ser colegas de dança graciosos e sincronizados, e um monte de outros colegas e companheiros em diversas áreas da vida. Com o tempo, podem deixar de ser amigos. Casados, mas amigos. É casado? Não são próximos. Muitos casais não são próximos, eles são casais. Ou, como alguém disse, eles são um casal. Você ainda está por aí? Sim. Então agora espero que você entenda. Então, quando um dos relacionamentos muda, tudo muda. Então agora o Espírito Santo, 3 relacionamentos que ele tem conosco, o Espírito sobre nós, o Espírito conosco e o Espírito em nós. Tudo bem. E se você ler João 14,16, ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o vê e não o conhece, mas vós o conheceis. Ok, pois ele habita convosco e, no futuro, estará em vós. Então ele está com você, mas ele irá ainda mais longe e estará em você. Você está comigo? Sim. Agora, além de estar com você ou em você, ele pode estar em você ou sobre você. Então, em Lucas 4,18, Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Porque ele ungiu. Agora, essas 3 maneiras distintas e profundamente significativas de se relacionar conosco, que são fundamentais para a nossa compreensão, desenvolveram nomes específicos e reconhecíveis ao longo do tempo, refletindo a sua importância e a forma como as percebemos. Então, o que as pessoas normalmente chamam de Espírito Santo em você é o que normalmente chamamos de batismo do Espírito Santo. Você será cheio do Espírito. Você vê, ele estará em você. O que as pessoas chamam de o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. É o que chamamos na igreja.
Esses são termos. Chamamos isso de unção. Você entende? E então, quando as pessoas dizem Deus está conosco, ou o Espírito está com você, Ele está com você e estará em você. Um com você, né? O que normalmente chamamos de presença de Deus. Você está comigo? Sim. Então você encontra todos esses diferentes e maravilhosos tipos de relacionamento. Assim, você vê pessoas que realmente têm o batismo no Espírito Santo, sabe? No entanto, infelizmente, não tem a presença de Deus com elas em suas vidas, de maneira alguma. Incrível. Quero dizer, você não precisa ficar muito tempo na igreja para conhecer alguém que fala em línguas, mas que não tem a presença de Deus com essa pessoa. Digo, até mesmo um cristão novo consegue perceber que não há presença de Deus com certas pessoas. E também há pessoas que são ungidas, ou seja, que têm o Espírito do Senhor sobre elas, mas, de fato, Deus não está verdadeiramente, plenamente com elas. Você entende? Sim. Agora, não deixe isso soar tão estranho para você, porque, quero dizer, também não é tão difícil de perceber. Há muitos de nós, homens de Deus, que são homens de Deus, certo? Têm um dom de Deus, têm operado no dom de Deus, mas não há presença de Deus com a pessoa. Mas isso não significa que a pessoa não tenha o Espírito Santo, o batismo ou que esse relacionamento não exista. Não significa que essa pessoa não seja ungida e não tenha um domingo. Ele disse que nunca tiraria o domingo. O dom e o chamado de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Então, isso não significa, mas a presença dele. Se você já está por aqui há algum tempo, pode perceber que parece haver a presença de Deus. Agora eu disse, o que é a presença de Deus? Você só precisa ficar por perto e você percebe a presença de Deus. Como agora há uma presença de Deus aqui. Então, em termos de se relacionar com pessoas diferentes, certo? Se relacionar com pessoas ou com seu cônjuge, você pode ter 7 tipos de relacionamento. Alguns podem ser cortados. Alguns ligados só por um anel e, fora o anel, não há relacionamento ou só um papel. Eles dormem em quartos diferentes, às vezes em casas diferentes ou, se a cama for grande o suficiente, em polos opostos da cama. Eles não são amigos, não fazem negócios juntos, não frequentam a mesma igreja, ou se frequentam, cada um tem o seu canto. De qualquer forma, há várias maneiras diferentes. Então, o que acontece é que, quando cada relacionamento é cancelado ou modificado, o vínculo definitivamente fica mais fraco. Por isso, ao longo de toda a Bíblia, você vê pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus fazendo algumas das orações mais estranhas e profundas, como o rei Davi: por favor, não retire de mim o teu Santo Espírito, ó Senhor. ILT, Sbrequitim igual 0.5S VGT. Você fica se perguntando o que ele está pedindo: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou você tem alguém como Saul, que foi
Quero dizer, ele morreu na casa de uma feiticeira. Isso é bem avançado, né? No sentido de se afastar de Deus, ou você não acha? Quer dizer, ele matou todos os pastores de Nob. Mas Davi disse que ele era ungido. Davi disse, não toqueis no ungido dele. Esse homem é ungido, não toque nele. E é por isso que Jesus não fez nada com Judas, porque Judas também era ungido. Sim, ele era ungido, ele o deixou. Ele não o amaldiçoou porque Jesus havia soprado sobre eles. Ele os ungiu e os enviou. Mas ele era o ungido de Judas. Ou você percebe que as coisas confusas que estou te dizendo só podem ser entendidas se você entender que existem diferentes linhas de relacionamento com o Espírito Santo. E alguns podem se desviar, como Sansão, que estava na casa de Dalila. Essa é a casa de Dalila? Então ele se levantou e disse, vou me sacudir como antes. Mas ele não sabia que o Espírito já havia partido. Tudo bem, ele não sabia que o Senhor havia se retirado, mas eis que ele havia partido. Mas depois ele ficou forte de novo, sobrenaturalmente forte. E o dom estava funcionando novamente. Então parece que sim. E ele orou. Você sabe, ele orou naquela outra vez e disse, Senhor, por favor, me ajuda, deixe eu só morrer. Derrubar uma casa, um homem só, é um poder sobrenatural, uma pessoa destruir uma igreja inteira. E você está destruindo a casa de tal forma que mata mais pessoas no dia em que morre do que os milhares que matou. Deve ser um edifício muito grande, uma força muito sobrenatural. Sim. Então, quando o Espírito muda seu relacionamento com você ou corta um dos relacionamentos, mas alguns deles, ele nunca os muda. Como falar em línguas, você estar lá. A unção sobre a sua vida para fazer a obra de Deus também é algo que está ali. Você vê que pode ser ativado. Percebe que pessoas que Deus ungiu por anos, mesmo depois de terem se afastado do Senhor, são ungidas, têm dons. É por isso que pessoas rebeldes perversas têm dons. Porque Deus não tira o domingo. Digamos que eu te dou minha bolsa. Eu disse, este é meu presente para você. E você se torna meu inimigo. Você está em outra casa, em algum lugar. Você está com minha bolsa. Eu te dei minha mão. E vejo o que você está fazendo. Então é como se você tivesse se tornado de alguma forma. Mas você tem o dom que eu lhe dei. Você vê, você pega pessoas como aqueles que conhecem cantores. Pensem em alguns. De onde tiraram presente? Cantores de igreja? Não conhece cantor de igreja? Beyoncé era uma cantora de igreja. Snoop Dogg. O que é aquilo? O que é Snoop Dogg? Whitney Houston. Snoop Dogg é um cantor. Qual era o nome da sua líder? Kaki Kaki. Ela costumava dizer adoração. Ela era uma estrela e agora é uma estrela rica. Kaki. Essa era a líder de adoração do Joshua na escola Suinimota Seolimota. Líder de adoração. E é por isso que você pode ver que, quando Ida canta algumas das músicas, parece até que originalmente é uma música gospel cristã ali. Então,
Quando você ouve a versão do mundo, às vezes parece que eles não cantaram direito. Ou você até sente que eles estão estragando a música. Eles estão estragando a música da ida, é verdade. E eles têm o dom, talvez, que Deus deu a eles. André Crouch é uma das pessoas que nunca usou o dom para outra coisa. Ele usou o dom dele, o dom de cantar, sabe? É um domingo. Amém. Ontem eu estava tentando cantar uma música na minha casa. Sabe como é? Eu estava sozinho e estava cantando uma música. Eu te digo, foi aí que eu percebi isso. Olha, o negócio é um domingo. Eu tentei, tentei, tentei e tentei. Eu não consegui cantar a música. E eu decidi se ela podia me emprestar essa música porque eu gosto dela. Eu não consegui cantar. Então eu tentei ir pro agudo, pro grave, pro agudo. Aleluia, filho. É importante querer os três. Sim, os três. Porque sem um deles não dá. Vamos pegar, tipo assim. Como é que chama mesmo? Desculpa usar a expressão errada, mas é por falta de outra palavra. Beleza, vamos pegar cristãos ortodoxos e pentecostais. A diferença é falar em línguas. Não é que pentecostais, nós somos melhores, mas existe uma diferença, e a diferença é só falar em línguas. O Espírito Santo em você. Essa é a única diferença. Quero dizer, quando alguém não fala em línguas e não tem o Espírito Santo, já que você ainda é cristão e vai para o céu, há uma diferença. A maior parte do avanço da igreja veio de pessoas que falam em línguas. Essa é a diferença. Quer dizer, você pode não saber o efeito, mas há um certo enfraquecimento da igreja quando um dos relacionamentos muda. Sim, é que falar em línguas mudou tanto a igreja. Entendeu? Sim, quase todos os avanços no mundo da igreja nos últimos 100 anos vieram de pessoas que falam em línguas, acreditam no Espírito Santo dessa forma. Sim, mas veja bem, pessoas que não falavam em línguas, elas também são muito e também têm muito Espírito Santo. Como um dos tios do meu pai, o tio James. Ele não falava línguas. Ele só tem Deus. Ele disse que o Espírito Santo está nele. Nós não falamos em línguas. Ele me ensinou muitas coisas. Crente muito forte. Vós. Olha, os missionários que vieram para Gana, você acha que eles falavam em línguas? Alguns deles plantaram igrejas em Quete, onde o mar entra. Há igrejas lá que foram destruídas pelo mar. Agora, esta área é onde a maior parte do Juju e do Abala está localizada, especificamente nesta região. Sim, Nooco, Kiau, Clico. Não pei, por favor, por gentileza, se possível. Não, deste lado do mar. Essas pessoas agum. Sim, sim.
É aí que eles têm especialistas nisso. Mas, curiosamente, foi lá que pessoas sem línguas vieram para plantar suas igrejas. Pessoas que não o fizeram. E eles não conseguiram matá-los. Eles não conseguiram matá-los. Eles conseguiram ficar e construir a igreja. É por isso que hoje, entre os airos, os do sul olham de cima para os do norte. Porque o cristianismo chegou para aqueles daquele lado. Que Axume, Denu, Clu, Noku, essa linha descendo até Soaco. E essas pessoas são os grandes nomes em Gana. Nomes como Zomelo, Apalu, Tamáculo, Chicata, Segbe, Oquieto, todos são daquele lado. Eles se veem com mais clareza e você os vê na sociedade. Você ouve esses nomes. Mais desses nomes se devem ao fato de os missionários terem chegado lá e se sentido mais iluminados. Bem, os grandes nomes em Gana são nomes visitantes. Não, aqueles do lado norte. Quero dizer KJB e você ouve isso como sai imenso e quero dizer esses nomes. Sim, não ligue para isso, mas veja o real. Aqueles que se veem como, quero dizer, os verdadeiros são de lá. Vós. Você ainda está por aí ou está vivo? Estou certo ou errado? Mas o que quero dizer é que eles não conseguiram matar os missionários de 150 anos atrás que vieram da Suíça e da Alemanha sem línguas. Eles não conseguiram matá-los. Sim. Então o Espírito Santo estava com eles. Mas há algo mais poderoso quando outro relacionamento vem para somar. E esse é o Espírito em você, de certa forma. Sim, ele está com você e estará em você. Você ainda está por aí. Sim. Agora, no Antigo Testamento, eles tinham principalmente Deus conosco. Esse era o grande diferencial que eles tinham. Então, quase tudo no Antigo Testamento mostra que o Senhor estava conosco. O Senhor teu Deus, Sofonias, o Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Sofonias 3,17. Sim, mas o Senhor teu Deus está no meio de ti. Poderoso, ele se alegrará de ti com júbilo, ele descansará no seu amor, ele se regozijará sobre ti com cânticos. Esse é o Senhor Deus no meio de ti. Lindo. Você ainda está por aí. Sim. Agora, João 16, 21. João 16, 21. João 14, 21. Desculpe. Agora, aquele que tem o meu mandamento está é a chave mestra para a presença de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos. Amém. Ok, farei isso, eu farei isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tudo bem. Ele é quem me ama. Tudo bem. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. ILT break time igual 0.5 SFGT. Amém. Versículo 23.
Jesus respondeu e disse-lhe com clareza: se alguém verdadeiramente me ama, guardará a minha palavra e os meus ensinamentos. Então meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos morada com ele. Então nós vamos verificar com ele. Essa é a presença. Então, normalmente, a presença de Deus é encontrada ao redor de pessoas que obedecem a Deus. Olhe novamente para o versículo 23. Se alguém me ama, você está aí? Ele fará o que? Guardará os meus mandamentos, guardará as minhas palavras, e então o meu Pai o amará profundamente, e nós viremos a ele e faremos morada com ele para sempre. Agora, obedecer a Deus é a chave mestra para ter Deus com você. Se você se lembra de Gênesis 39, José, a Bíblia diz: e o Senhor estava com ele e fez prosperar tudo o que ele fazia. É essa presença de Deus que fez José prosperar. O Senhor estava com ele. E o Senhor fez prosperar tudo o que ele fazia em suas mãos, porque Deus estava com ele. Por isso é importante buscar a presença de Deus, porque quando a presença de Deus está com você, você desfruta de muitas bênçãos maravilhosas. Amém. Agora, a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém. Você acredita nisso? E quando você tem a presença de Deus em sua vida, Deus fará grandes coisas. Aleluia. Zacarias, capítulo 2. Para a nossa meditação de hoje, vamos nos voltar para o livro de Zacarias, que se encontra no capítulo 2 e o versículo 10, que será o tema da nossa reflexão. Cante e regozije-se, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti. Então, quando o Espírito Santo está no meio de você, você começa a se alegrar. Lindo. Versículo 11. A Bíblia está cheia de escrituras mágicas, e muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. Veja, quando a presença de Deus está lá, muitas pessoas vêm e se unem ao Senhor naquele dia e serão meu povo. Muitas pessoas vêm a Deus quando Ele está presente porque as pessoas querem Deus. As pessoas não querem ninguém. Todos nós estamos buscando a Deus, não é verdade? E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a mim e a ti. Versículo 12. Lindo. E o Senhor herdará Judá, sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Tudo bem. E versículo 13. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor. Então, às vezes, quando a presença do Senhor está presente, o silêncio é tudo que temos. Silêncio, fique em silêncio. Ou carne, carne, às vezes acalme-se. É por isso que leva um tempo, quando você está orando, para a sua carne se acalmar. Demora um pouco. Leva tempo para a sua carne simplesmente sair de cena. Sim, pois ele se levantou da sua santa habitação. Êxodo 25. Êxodo 25,
versículo 1. Agora o Senhor falou a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente de coração. Você receberá a minha oferta, perceba, e esta é a oferta: ouro, prata, bronze, azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra. Veja, não há detalhes sem significado na Bíblia. Carneiros, pele tingida de vermelho, peles de texugo e óleo de madeira de acácia para as especiarias leves, para o óleo da unção e para o incenso doce. Pedras de ônix e pedras para engastar no esforço e no peitoral. E que me façam um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus quer que façamos algo que Ele possa fazer em um ambiente em que se sinta confortável. Amém. Versículo 9. Conforme tudo que eu te mostrarei, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo dos seus utensílios, assim o farás. Agora, esta é uma das escrituras misteriosas. Na palavra de Deus há um padrão no qual Deus habita. E esse padrão deve ser algo que nos interessa. Onde Deus quer que fiquemos. Alguns anos atrás, fui convidado para um certo país e me colocaram em um hotel que era, digamos, bem peculiar. Ficava no meio de uma área cheia de lixo. E quando cheguei lá, fiz uma pergunta. Conhece esse grande homem de Deus? Você o conhece. Ele ficou aqui. Não. Ele disse que quando entrou no lugar, nós o trouxemos aqui. E ele entrou e disse: eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Me leve para o melhor hotel desta cidade. Eu não posso ficar aqui. Ele foi direto para o carro. Não. Ficamos lá uma semana. No meio, soube que outro homem de Deus estivera lá. Ele chegou e disse que não podia ficar ali. E ele foi embora. Então ele foi levado para onde você paga. E quando ele começou a ministrar, disse para as pessoas que tinha recebido uma ligação do seu país dizendo que não podia mais ficar. E ele foi embora. Sim, porque as pessoas eram meio estranhas. Bem estranhas mesmo, Agora, se você quer convidar Deus, Ele não vai ficar em qualquer lugar, né? Não vai ser em todo lugar. Nem você consegue estar em todo lugar. Não há alguns lugares onde você não pode ficar? Sim, há muitos lugares. Sim, há muitos lugares onde você não pode ficar quando nós o colocamos lá. Ei, não posso ficar aqui. Não consigo dormir aqui. Então Deus também tem lugares onde não pode ficar quando sai. Não posso ficar aqui. E é por isso que ele disse: faça de acordo com o padrão. Existe um plano claro e Deus vai permanecer naquele lugar onde você organiza de acordo com o que ele diz. Então, a partir de agora, cada um de nós deve se preocupar com as coisas que interessam a Deus. Deus sabe
nem eu fico em todo lugar. Eu costumava ficar em qualquer lugar, mas chegou um momento em que parei de ficar em qualquer lugar. Eu também comia em qualquer lugar. Chegou um momento em que parei de comer em qualquer lugar. Sim. Então Deus quer estar no nosso meio e nos abençoar. Quantos aqui querem que Deus permaneça conosco? Agora, quanto a falar em línguas, isso está aí, a unção sobre nós para exercer o dom de Deus está presente, mas essa parte crucial da presença dele ir e vir constantemente é o caminho essencial que eu acredito que realmente precisamos nos dedicar a trabalhar para que possamos desfrutar plenamente da presença dele enquanto estamos aqui nesta terra, neste momento. Amém. Agora, há algumas coisas que são realmente muito importantes para o Senhor e eu não vou me aprofundar muito nelas, mas só, sabe, uma ou duas coisas que vou começar a falar sobre, e essas são padrões muito claros. ILT, break time igual 0.5 SFGT. Aliás, se você olhar para Hebreus 8, ele diz no versículo 4, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, visto que já existem sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Versículo 5, que disse, ouço o exemplo e a sombra das coisas celestiais. Veja, existe um exemplo e uma sombra das coisas celestiais. Então, há um exemplo para olharmos. E ele diz, veja, ele disse, faças todas as coisas de acordo com o padrão que te foi mostrado no monte. Então Deus dizendo, há um motivo para muitas coisas e você deve se esforçar ao máximo. Ele tinha, de Êxodo 25, o púrpura. Olhemos para o púrpura. Se você quer experimentar a presença de Deus, precisa de púrpura. Sim. Então você deve procurar pelo púrpura. Não está lá. Uma das coisas que ele disse que você deveria usar para fazer a minha casa era o púrpura. Bonito. Em Êxodo 27, ele disse no versículo 16 que a porta do pátio será uma cortina de 20 covados de azul e púrpura. Muito específico. Em Êxodo 26 e 36, ele disse, farás para a porta da tenda uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim. Quer dizer, essas não são cores que eu escolheria pessoalmente. Azul e roxo não combinam, e vermelho, escarlate. Agora, Deus diz que essa é a combinação de cores que Ele quer em uma parede. Roxo. Sim. Então isso é roxo e aquilo é escarlate atrás dele. E eu não sei, se você colocar azul ali, a luz fica azul. Onde está o azul? Sim, azul, roxo, vermelho. Uau! Uau! Azul e roxo na parede. Incrível! É escarlate. Ele nunca soube que o projeto foi feito conforme o modelo do tabernáculo. Sim, o Espírito já estava me guiando, de fato. Agora isso vai te surpreender um pouco.
Lucas 16. Havia um certo homem rico, que estava sempre vestido com roupas de púrpura fina e linho, e vivia luxuosamente todos os dias. Sim, e linho fino, e alimentado suntuosamente todos os dias, senhoras e senhores. Roxo. Você pode não querer ouvir isso, mas ele fala de riquezas. Sim. Veja bem a casa de Deus, o santuário sagrado, a gloriosa presença divina não combina de forma alguma com a pobreza material. Sim. É pobreza? Na verdade, é uma coisa ruim. Sim. Quando você é pobre e te pedem para entregar sua vida a Cristo, talvez você só levante a mão, mas você está dizendo, está com raiva e não quer entregar sua vida a Jesus. Então a Bíblia diz que havia um certo homem rico vestido de púrpura. Veja, o roxo é o símbolo da riqueza. Agora, a maioria dos ministérios que tem novamente não é só roxo. Êxodo, 4 azuis. Chegamos ao azul. Azul é sobre o céu e Deus. Sim, e eu estou de pé no azul. Mas não é só roxo. Tem roxo. Há o azul, há o escarlate, há o fino, que na verdade é branco. Sim, e há o tir, que fala da experiência profética. Sim. Onde está a presença do Senhor é uma das, mas não todas as cores. E lá está o roxo, e roxo, e roxo. Você pode imaginar o que o escarlate vai representar quando chegarmos ao escarlate, quando chegarmos ao branco. Mas, para o roxo, vamos até ficar um pouco mais no roxo. Riqueza. A pobreza cria uma atmosfera negativa. Sim, muito negativa. Então, uma atmosfera. Veja, se eu estou aqui pregando por causa da minha necessidade de que você me dê dinheiro, até o ambiente me mudou. Sim, exatamente. Se você reparar nesta terra aqui, eu nem quero mencionar quantas centenas de milhares de dólares americanos há neste lugar. Você ficaria impressionado. Sim, mas veja, é como se realmente não houvesse nada que eu precise de você. Você. Isso permite a presença de Deus porque há dinheiro suficiente para fazer o que precisa ser feito. Sim, pessoas suficientes. Vai ter pimenta suficiente no seu prato. Sim, uma quantidade generosa de pimenta. Pimenta suficiente para dar um sabor bem marcante e delicioso, garantindo que cada garfada tenha aquele toque especial. Mas não todas as pessoas. Não que tudo seja puro. Mas há púrpura, há riquezas.
E na casa de Deus, uma das coisas que incentiva a presença de Deus é a púrpura e as riquezas. Sim, não. Você pode não querer lidar com isso, mas é real, está lá. Qual é o propósito de buscar riquezas? Sim. Veja, se você pegar a maioria de nós, ministros africanos, quando dizemos que vamos fazer evangelismo na América, sim, estamos indo fazer evangelismo na América. Sim. Evangelismo na América para uma igreja bem pequena. Sim. Ou vamos fazer evangelismo na Alemanha. Male aqui atrás de nós. Não fizemos nenhum trabalho de extensão no Mali ou no Togo. E você vê o que eles estão fazendo no Togo. Eles querem mudar o governo. E se você não pegar um para ir, vai ficar tipo lá em cima. Sim, mas nós, cristãos, você sabe, não. É como se eu pudesse vir aqui para amar primeiro a igreja. Se é bom ou não, não sei. Eu posso estar aqui. Sim. Então, a ausência do roxo muda algo que até afasta a presença de Deus. É por isso que em toda cruzada que vamos, somos tão estranhos. Por que você veio aqui? O que você quer daqui? Mas veja, Reinhard Bonnke não está atrás de nada de ninguém. Durante anos, não está atrás de nada. Não precisa de ninguém. É por isso que foi longe. Sabe, eu tenho vídeos das cruzadas dele em cidades bem remotas da Nigéria que você nunca ouviu falar. Você vê ele de pé, não tem nenhum lugar famoso ali. Não, ele fica lá por 5 dias. Sim. E ele pode ficar em qualquer lugar. Mas há riquezas suficientes ou pessoas suficientes que contribuem para que você possa viver na presença de Deus e conduzir sua vida na presença de Deus. Sim, a ausência disso mudaria tudo. Sim, e mudou tudo. Nossos pastores estão lendo na pobreza. As pessoas chegam até a se divorciar das esposas para casar com alguém de outro país só para poder ir para esse país. Você está vendo? Homens de Deus. Veja o divórcio. Vou casar com essa aqui. Ela tem passaporte. Tô indo direto. Quer que eu te mostre fotos? Eu posso te mostrar fotos. Então tem muita coisa sobre riquezas. Há uma certa quantidade de riquezas. Sim. Tão rica é a igreja, mesmo sendo linda. Sim. Uma igreja sem banheiro. Quer dizer, não é o melhor. É por isso que estamos combatendo esse espírito com urgência. E essa coisa está saindo agora. Se você tivesse todo o dinheiro que precisasse, o que faria? Se tivesse o que precisou, faria? Não há nada pelo que trabalhar. Você já pensou sobre isso? O que você faria? Sim, tem gente que pode até dizer, olha, sabe de uma coisa? Não preciso de mais nada. Quero servir ao Senhor. Há quem não serve por tentar conseguir algo,
precisam de coisas. Sim. A realidade, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E se você tivesse tudo, o que faria? Então deve existir e vai existir propósito. E esse propósito permite a presença de Deus. Sim. Se não houvesse pessoas suficientes, você me vê hoje, eu estou indo para lá. Quando eu vou lá, eu prego, eles vão me dar alguma coisa. Quando venho, eles me pregam, há muito pouco que você pode me dar. Cânticos de Salomão 3. O rei Salomão se fez, versículo 10. Uma carruagem de madeira finamente trabalhada e proveniente do Líbano, com detalhes artesanais. Ele fez as colunas de prata maciça, a base delas de ouro puro e reluzente, a cobertura dela de púrpura rica e vibrante, e o meio dela foi cuidadosamente pavimentado com o mais profundo amor e dedicação pelas filhas de Jerusalém, que trabalharam com grande esmero. Agora você vê, para o amor despertar, havia algumas pessoas pequenas em algum lugar. Versículo 11. Saiam, ó filhas de Sião, e eis que o rei Salomão, com a coroa com que sua mãe o coroou no dia de seu casamento e no dia da alegria de seu coração. Agora, o grande rei Salomão fez uma carruagem e cobriu a carruagem com um tecido de púrpura, de modo que, quando ele colocasse aquela que ele amava dentre 1000, ela mesma levantaria as pernas e diria: Charlie, essa aqui está confortável. ILT break time igual 0.5 SFGT. Veja bem, existe um tipo de amor que realmente não pode fluir a menos que haja uma certa e considerável quantidade de púrpura, um pouco de púrpura, sim. Para os irmãos que são muito pão duros, como você, a pessoa está em um relacionamento com você, consegue sentir que você é um homem de economia. Tipo, você realmente guarda o seu dinheiro, sabe, de forma bem rigorosa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, sabe, se você quer casar com uma mulher, tem que estar pronto para usar púrpura. Olhe para Salomão. Não venha com suas economias e esse seu jeito de homem econômico e a rigidez de Armstrong. ILT, break time igual 0.5 SFGT. Isso não faz o amor fluir. Sim, faz o amor fluir. Não se relacione com uma garota. Se você quer casar com uma garota, prepare-se para bancar a carruagem, até mesmo com Deus, em todos os seus chamados, todas as pessoas que ele chamou. Sempre havia púrpura. Abraão, Isaque, Jacó. Não existe ninguém que sirva a Deus. Não era como se não houvesse riquezas. Quero dizer, todo mundo. É por isso que os judeus não têm problema em ficar ricos. Não há problema nenhum se você for judeu. Dinheiro é nossa festa. Somos ricos.
Sim, não há dúvida nenhuma. Existe uma certa presença e um relaxamento na atmosfera quando há pessoas presentes. No salão da Commonwealth, teríamos que sair. Não seria a mesma coisa que com a púrpura. A gente ficaria olhando o relógio, mas estamos aqui. Vocês, se tivessem carro, ficariam relaxados na presença de Deus. Porque quando termina, é só apertar o controle remoto. Mas agora você tem que esperar o ônibus. Alguns recebem abundância em nome de Jesus. Sabe, eu percebo que consigo esperar mais em Deus em certos lugares. Não vou mentir para vocês. Em certos lugares onde vou, percebo que o principal trabalho que faço lá é me proteger do ambiente. Sim, o ambiente luta contra a presença de Deus. Sim, e alguns de vocês, o motivo de não orarem é porque não tem um lugar com um ambiente bom para vocês, então nunca vão até lá. Eu tenho lugares para onde vou. O ambiente é um certo caminho e me permite ficar por tempo suficiente. Sim, durante toda a minha vida, sempre tive lugares aqui na minha própria casa. Sabe, um dia eu tinha um lugar onde costumava rezar. Então, lagartixas realmente invadiram completamente todo o local. Sabe, por um tempo Jeco é como um lagarto translúcido. É translúcido. Translúcido, como pudesse ver através de laser gelatinoso. Toda vez que eu ia para o lugar, eu via uma lagartixa. Aí eu começava a caçá-la. E percebi que estava usando o meu tempo de oração como um caçador. Eu não estava em paz naquele lugar. Aí um dia eu estava prestes a sentar na minha cadeira e algo disse: levante a almofada antes de sentar e veja o que. Olha, quando levantei, tinham 5 delas debaixo da almofada. Olha, foi um sinal para mim de que não, esse lugar não é um bom lugar. Então eu não tinha descanso, eu não conseguia relaxar. Tem lugares em que falta gente, o lugar é quente. Quando você ora, você começa, você suando, com calor. Como você ficar por muito tempo? Você antes que eu perceba. Shabalala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Sempre. Cari. Até mais. Está terminado. Falta de pessoas. Custou-lhe a presença de Deus. Sim. Deve haver ar-condicionado aqui. Venha e experimente o inverno. Você vê isso no nome de Jesus. Fantástico. O livro de Marcos, no capítulo 15,
especificamente no versículo 14, é o que estamos abordando e nos referindo neste momento. Então Pilatos lhes disse: então, afinal, que mal ele realmente fez? E eles clamavam ainda mais: crucifica-o. Versículo 15, então Pilatos, querendo contentar o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus. E, mandando açoitá-lo para ser crucificado, 16 homens e os soldados o levaram para o pretório, um local de julgamento. E eles reuniram toda a banda. E o vestiram com roupas puras. Sim, eles de fato vestiram Jesus com uma veste de púrpura, teceram cuidadosamente uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a sua cabeça e então começaram a saudá-lo, zombando dele. Salve, Rei dos Judeus! Agora, a razão pela qual eles colocaram a cor roxa em Jesus era porque a questão toda era se ele era um rei ou uma realeza. E ele foi tão profético que colocaram aquele roxo nele. Agora, onde quer que esteja a presença de Deus, a necessidade da realeza, a necessidade de riquezas e realeza é muito importante. Na verdade, até permite que você descanse. Tipo, esse é um lugar legal. O que? Esse é bom para nós estarmos aqui. E uma boa sensação, em oposição à sensação de um lixo sujo ou de ebola ou de algo negativo, é parte essencial até mesmo da presença de certos seres humanos ou até mesmo de seres humanos. Sim. Sabe, um dia eu fui a um hotel em Jerusalém chamado King David Hotels. Você vai estar lá, David. Todas as minhas profecias vão se realizar. Eu disse, você vai estar lá. Agora, quando fui a esse hotel, entendi por que ele era tão famoso. Porque é um hotel famoso. Não é só um lugar bonito, mas é um hotel famoso porque muitas negociações e reuniões já aconteceram lá. Entrevistas, reuniões para negociações sobre Israel. Muita coisa aconteceu no King David Hotel, um lugar famoso. Mas quando você vai lá, entende por que reis, presidentes e um certo tipo de pessoa vão até lá. Sim, assim é a presença de Deus. Quando você vai a certas igrejas, você percebe o ambiente ali. Isso afeta muita coisa, afeta mesmo. Sim, mesmo que essa seja a nossa primeira vez em Los Angeles aqui, tem uma certa sensação que traz aqui uma sensação que não existia antes. Foi aqui. É lindo. Roxo. Realeza, riquezas. Definitivamente, deve haver alguns Mercedes-Benzes no país. Deve haver. Não sei se devo levar um para colorir o estacionamento com ele. Só pode ter Hyundai ou Mazdas. Não. Mahindra não. Não podemos ter só isso. Precisamos de outro carro, algum sinal de carros roxos reais, carros na cor roxa.
Você acredita na mensagem que estou pregando para mim mesmo? Isso afeta a presença de Deus e é por isso que eu disse que, para o lugar que você está preparando para eu ir, eu preciso de roxo. Sim, eu preciso de roxo. Tem que ter roxo. É muito importante. E ele disse, certifique-se de fazer exatamente o que eu digo. Roxo. Sua casa terá sensações agradáveis. Provérbios 31. Provérbios 31. Lindo. Você ainda está aí. Esta é a mulher virtuosa, a mulher de valor. Quem pode achar uma mulher virtuosa? Versículo 10. Quem pode encontrar uma mulher que possa manter um homem? Sim, veja bem, um homem é como um menino. Um menino tem pouca capacidade de atenção. Você pode dar a ele um carrinho de brinquedo. Ele correrá com ele depois que o deixar e irá procurar um avião de brinquedo. É assim que os homens são. Nós somos meninos. Você brinca com um carrinho e vai procurar um avião de brinquedo e continua andando. Então, quem pode encontrar uma mulher selvagem? Seu preço é muito superior ao dos rubis. Lindo. Versículo 11. O coração de um marido não são seus olhos, mas seu coração. Seus olhos estão vagando, mas o coração está repelido. É isso que os olhos veem. Eles percorrem todo o rosto, mas o coração os vê. Versículo 12. Ela lhe fará bem. Na nossa música, a mulher virtuosa está lá. Ela fará bem e não mal. Todos os dias de uma vida, tudo faz parte do teste que ela busca e trabalha de boa vontade. Falo de senhora disposta e relutante, todas servem arroz. Mas arroz relutante e disposto, diferentes. Um plástico, outro verdade. Versículo 14. Ela é como os navios mercantes. Ela traz sua comida de longe. Quando você não se casa com uma mulher virtuosa, tem que comer seu gari todo dia porque é o que tem disponível. Entendeu? É o que tem por aqui. Ela não traz comida de longe. Mas quando você é casado com uma mulher virtuosa, você está em Gana, você está comendo comida da Indonésia. Você esteve em Gana, você está comendo comida da Inglaterra. Você esteve na África do Sul, você está comendo comida da China. Receba isso em nome de Jesus. Certo? Agora escute. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, dá alimento à sua casa e uma porção às suas servas. Tenho tantas coisas para dizer sobre isso, mas não vou comentar agora. Porque se eu entrar nesse assunto, volte, passe por isso. Ela se levanta quando ainda é noite. Algumas pessoas, eu lhe digo, elas dormem. O sol tem que brilhar antes que eles possam sair dos mortos. É como se fossem cadáveres de qualquer maneira. Versículo 16. Ela considera um campo e o compra. Foi isso. Ela está envolvida em relacionamento comercial com o marido. Versículo 17.
Ela juntou as mãos, é boa no sexo. É suas costas. Ela fortalece lombos com força. Força nos lombos. Ela não é um corpo morto. Ela é forte. Dá um cutucão no seu vizinho. Ela fortalece seus lombos. Versículo 18. Ela percebe que sua mercadoria é boa. Sua vela não se apaga à noite. Ela trabalha à noite. Ela se prepara. Sim. Versículo 19. Incrível. Eu não escrevi a Bíblia. Ela coloca as mãos no fuso e suas mãos seguram a distância. Ela é a trabalhadora. Reze para que você se case com alguém trabalhador, não apenas alguém que faz cabeleireiro. Estou arrumando meu cabelo, meus olhos, meu rosto e fazendo e comprando coisas para mudar. Versículo 20. Ela estica o braço para mostrar que é gentil. Sim, gentil. É melhor você se casar com uma pessoa gentil. Receba um favor e as mulheres recebem um favor. Versículo 22. Ela não tem medo da neve. Todos os seus familiares estão vestidos de escarlate. Versículo 22. Agora ela. Veja, olhe para o versículo 21. Veja o versículo 21. Sua família está vestida de escarlate. As pessoas na casa. Vocês, todos vocês vestem vermelho, mas ela mesma. Versículo 22. Ela faz para si coberturas de tapeçaria e cadeno. As roupas são de seda e roxo. Sil tem seda e roxo, sim. Você vê como atrair a presença do homem. É assim que você atrai a presença de Deus. Você precisa de uma certa quantidade de pessoas. Com certeza, sim, com certeza. Para criar um ambiente onde a presença de Deus vai entrar. Assim como você cria um ambiente onde o homem vem, quando ele te vê, ele percebe que você é diferente. Todos esses estão de vermelho. Então eu quero este em roxo. Seda e roxo. Sim. Agora você deve ir visitar algumas pessoas na casa. Você se pergunta se está visitando Bom Malho ou seu filho. Selvagem, muito fedorento e também muito feio. Muitas mulheres são mais feias em casa. É por isso que se eles têm o feio e o bonito, eles são feios em casa. Feiura. Oh, sim. Oh, sim. Se você quiser, eu pego minha mão, corro pelo meio da multidão e vou embora. Retiro os cabelos da cabeça um. Já vou atender. Eu vou colhê-los. Se você Não me implore, eu farei isso. Se você não me implorar, eu farei. Ok, não farei isso. Volte, não venha aqui. Você ficará chocado. Feiura. Você se pergunta qual é.
Então, SH, não queremos uma igreja feia. É por isso que sempre tentamos. As paredes podiam ficar assim. Mas é como se houvesse um esforço, sabe? Se você pensar no custo de colocar essas luzes em todas as colunas. O lugar tem um certo clima. Posso desligar tudo. Você vê como o lugar mudaria e você percebe se realmente sente vontade de estar ali. Tudo vai mudar aqui. Sim, tudo vai mudar. Verdade. E a mesma coisa, Deus está dizendo que para minha casa, ou nem só para minha casa, mas onde quer que esteja a minha presença, haverá algum tipo de investimento no lugar onde Deus será encontrado. Sim, eu invisto mais no lugar onde oro do que no lugar onde recebo visitas. Porque o lugar onde eu me encontro com Deus é mais importante do que o lugar onde recebo visitas. Sim. E é por isso que você vê, até mesmo na guarda de oração, 100% oração, e todo aquele lugar, você percebe que há um esforço para fazer um lugar onde você possa vir esperar em Deus ou se encontrar com Deus, para que pelo menos não seja um matagal. Sim. Então, isso é só uma das coisas que faz parte do padrão. Quando ele foi instruído em Êxodo 25:9 para ter certeza de fazer conforme o padrão. Êxodo 25, certifique-se, de acordo com o padrão que eu lhe mostro, apenas de gastar dinheiro em algumas riquezas no meio ambiente. Sim, algumas riquezas. Sim, te encontro lá. Deus não fica. Você chora, não fica. Pequeno você. Eu não fico. Grande Deus. Cito de pé. Solte suas mãos. Já preguei por mais tempo do que pretendia pregar. Levante as mãos. Obrigado, Jesus, por nos abençoar. Agora você sabe, você está ouvindo? Quantos querem ir a algum lugar e encontrar Deus? Quantos querem ter um lugar onde encontram Deus? Todo dia talvez você precise trazer pessoas. Pessoas significa riquezas, dinheiro, investimento, realeza para o ambiente onde Deus será encontrado. Sim, é um lugar muito importante. Mais importante do que sua sala de estar onde você recebe visitantes. Pai, obrigado pelo teu poder, enquanto abençoas cada um de nós. Envia-nos o púrpura, o azul, o escarlate, o linho fino. Dá-nos pelos de cabra, dá-nos tudo o que precisamos para um modelo da tua presença. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Apenas agradeça a Deus porque a presença dele está com você e com a sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
porque é tão importante construir igrejas. É criar e gastar dinheiro para ter lugares sagrados onde podemos nos encontrar com Deus verdadeiramente. E esses lugares devem ser lindos e bons. Então, ter uma igreja em uma sala de aula e você pode ver claramente que a igreja realmente não tirou dinheiro para criar um lugar físico, um espaço próprio. Uma das lutas demoníacas que tive foi com pastores, meus próprios pastores, quando eu estava lutando com eles para nos deixar construir uma igreja. Era como se eles fossem ungidos para não construir. Sim, não construa. Quando eu digo construir, mesmo dando-lhes dinheiro, diga: aqui está o dinheiro. Construir. Eles não construirão. Muitos são assim. Há muitos pastores que agem como idiotas quando se trata de construir e investir no lugar onde a presença de Deus vai estar. Você não consegue acreditar. Eu já dei dinheiro para pastores. Eles não vão construir porque não entendem o quanto pode haver do poder de Deus em um lugar onde é evidente que você nem tem poder financeiro para fazer. E é como se você estivesse na sua sala de aula com sua renda em cima da mesa. Você não tem nada e você está profetizando grandes coisas para as pessoas. Pense nisso. Você diz que é como se as pessoas até olhassem para você e se perguntassem por que você não conseguiu romper. Você não conseguiu romper. Sim, não conseguiu romper. Como é que a presença de Deus, você profetiza o que temos feito aqui todos esses anos. A gente não consegue se mover, não consegue avançar, mas olha para o lugar. Logo você verá luzes por todo lugar, lutando não pelo meu lar pessoal, mas por um lugar onde a presença de Deus esteja. Você chega aqui e diz: nossa, que cidade! Deus está aqui, Deus está presente. Deus escolheu este lugar para abençoar e encontrar seu povo. Muitos pastores se comportam como loucos quando se trata de construir. Eles são tão maus e preguiçosos. É inacreditável. Você não vai acreditar. É incrível. Sim. Eu embarco em um projeto. Estou construindo em cada vila. Uma vez, dirigi por uma parte de Gana. Eu disse, marquei todas as cidades e liguei dizendo, construa em cada cidade. Mesmo que só tenha uma pessoa, construa mesmo assim. Coloque um forro na igreja, coloque uma luz. Você não está conectado à eletricidade. Colocamos motores do lado de fora que geram energia. Quero dizer, você vai sentir a presença de Deus? Não é tão provável. É como se o poder de Deus que traz dinheiro ainda não tivesse se manifestado para você. Sim. Irmãos e irmãs, digo a vocês, é preciso ter uma quantia. Se me olharem, verão que não sou pobre. Não, talvez eu não dirija coisas caras ou faça isso, mas dá para perceber que eu não estou passando dificuldade. O fato de eu não estar te pressionando por dinheiro e não estar pedindo. Pessoas. Sim. Levante as mãos. Jesus, obrigada pela beleza roxa. Você está usando pessoas aqui para construir sua casa, para tornar a casa de Deus cada vez mais bonita, para colocar dinheiro na casa de Deus, que possa haver uma presença de Deus. Obrigado, Jesus. Laubrado Cabal. Nós te damos louvor, nós te damos graça.
Receba em sua casa pessoal. Receba a sua casa e receba em sua casa um lugar para encontrar Deus. Um lugar com roxo. Um lugar de investimento, beleza e glória, onde você pode encontrar Deus todos os dias. Shakabak Pai, obrigado. O Senhor está levantando construtores de igrejas, construtores de tabernáculos, pessoas que climatizam igrejas, pessoas que embelezam a casa de Deus e desenvolvem a casa de Deus. Obrigado, Pai, pela tua bênção sobre todos aqui. Alguém assistindo, alguém ouvindo. O Senhor vai te usar para construir uma casa linda. O Senhor vai te usar para fazer a casa de Deus coberta de roxo. Nessa casa, pessoas que amam a Deus vão encontrar o Deus que as ama. Que você seja uma das pessoas usadas pelo Senhor para criar um tabernáculo e um padrão de beleza, um padrão de riqueza, um padrão de realeza onde Deus possa ser encontrado e sua presença possa ser sentida. Pai, obrigado. Obrigado por levantar pessoas. Alguém está em uma jornada. Alguém está em uma jornada. Você está em uma jornada. Em algum lugar, no final dessa jornada, Deus vai te usar para construir a casa dele. Quando você chegar ao fim dessa jornada, vai olhar para trás e perceber que ouviu a palavra do Senhor dizendo: construa uma casa para mim. Deixe minha casa bonita. Deixe minha casa encantadora. Deixe belo lugar onde eu habito, para que eu possa encontrar meu povo ali. E para que eu possa encontrar um lugar de habitação entre os homens. Que o poderoso manto do poder do Senhor, a unção divina concedida como um presente especial, repouse agora sobre Malosakay. Receba poder. Poder para adquirir o púrpura, as muitas coisas. Ó sim, pois. Obrigado. 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 Alguém está recebendo dinheiro. O dinheiro será usado para embelezar a casa de Deus. Receba em nome de Jesus. Cada cabeça baixa, cada olho fechado. Se você está aqui, você não é cristão. Você não nasceu de novo. Você não entregou sua vida a Jesus. Pastor, reze comigo. Quero entregar minha vida a Deus hoje. Se você está aqui assim, levante sua mão direita. Ao encerrarmos este culto, vou orar com você e o seu nome será escrito no livro da vida. Deus te abençoe. Levante bem alto. Você quer entregar sua vida a Jesus? Sua mão assim. Sua mão assim. Para cima. Para cima. Deus te abençoe. Deus o abençoe. Deus abençoe. Se levantou. Venha. Não pise no azul. Venha por aqui. Como você disse, se você morrer, irá para o inferno. Pastor, reze comigo. Se você está aqui, precisa vir agora. Estou lhe dando um segundo. Venha. Levante sua mão e venha. Uma pessoa. Só quero ter certeza, porque é sobre vida e morte. É sobre vida e morte. Não tenho certeza se é essa pessoa. Se você precisa, levante a mão e venha agora. É sobre vida e morte.
Não sei. Obrigado. Levante as mãos. Disse sua oração. Pai, obrigado por hoje. Por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entreguei meu coração a Jesus. Eu entrego minha vida a Jesus. Tenha misericórdia de mim. Eu entrego minha vida a Deus. Perdoe meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus. Lava-me com o sangue de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu levanto suas duas mãos. Diga depois de mim: ó Deus, me perdoe. Hoje estou entrando na presença de Deus. Purifica-me da minha maldade. A partir de hoje entrego minha vida a Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Este é meu presente para você. De onde você vem? De onde você vem agora? Medina. Aqui. Isto é para você. Isto é para você. É ele quem eu estava chamando. De onde você é? Canesti do Norte. Por que você veio aqui? Por quê? Você quer o quê? Sim, o motivo pelo qual você veio aqui não é um motivo certo para vir à igreja, sabia? Sim, mas essa não é a razão original pela qual você veio. Então você tem que se arrepender e entregar sua vida a Deus. Porque você não veio à igreja por causa da igreja. Então você pode morrer de repente. Então tenha cuidado. Espero que você entenda o que estou dizendo. Porque vejo você em situação difícil, vida ruim. Não verdade? Tenha cuidado depois que fecharmos. Venha aqui. Você não veio à igreja por causa da igreja. Você veio por outro motivo. Certo? Volte.